Santa tarde, meu nome é Carlos e para mim é uma honra poder estar participando do Vem e Segue-me, esse programa muito especial do Católico na Web, que vem falar sobre as vocações do mês de agosto, que nós estamos no mês vocacional, e que possa tocar no seu coração, jovem, que está no momento tentando discernir e buscar aquilo que o próprio Deus escolheu para você ser. E para mim foi passado a passagem de Jeremias, que fala, Jeremias 1, capítulo 1, versículo 5, que fala: antes que no seio fosse formado, eu já te conhecia. Antes de teu nascimento, eu já te havia consagrado. Aqui especificamente fala da vocação de Jeremias, mas podemos trazer para o lado da igreja a vocação sacerdotal. Fala que o próprio Senhor já tinha escolhido. Vou trazer algumas verdades sobre a vocação sacerdotal. A primeira é que o sacerdócio nasce do coração de Deus. Quando um jovem, um rapaz sente esse chamado à vocação sacerdotal, tem que ter a consciência e a sabedoria de que aquilo não é para ser uma vontade própria, uma vontade humana, mas uma vontade de Deus, uma vontade divina, um anseio de Deus para nós vivermos aquilo que Ele sonhou, como Jeremias fala: te escolhi desde o ventre da tua mãe, te escolhi. Temos que ter esta consciência. A vocação nasce do coração de Deus, não do coração humano ou projeto pessoal meu ou vontade minha. A vocação nasce do coração do próprio Deus que me escolheu, do próprio Deus que me chamou. E se formos olhar, nenhum de nós temos esta graça da vocação, porque é por pura misericórdia de Deus, por pura graça de Deus, termos nascido, alguns jovens ter nascido com essa vocação específica que é o sacerdócio, que é uma graça totalmente extraordinária, diferente de todas as vocações. Por quê? Porque o sacerdote, ele é a presença do próprio Cristo aqui na Terra. Ele é o próprio Cristo na Terra quando está celebrando a Santa Missa, celebrando a confissão. E que honra, que graça é de um sacerdote na vida da gente, porque todos os dias ter a graça de receber a Eucaristia, isso é pura graça de Deus, e a graça que Deus colocou naquela pessoa de ser sacerdote, de ter esta graça, porque, meu Deus, é algo que ultrapassa tudo. O próprio Cristo se faz presente num pedaço de pão que é consagrado por um sacerdote, o sacerdote que celebra a Santa Missa. Ele traz nas suas mãos, na Santa Missa, quando ele diz: isto é o meu corpo que será entregue por vós. Quando ele diz aquelas palavras, não é mais um pedaço de pão, mas é o próprio Cristo. Isto é uma graça extraordinária que só o sacerdote tem. A graça da confissão. Se não fosse o sacerdote, nós estaríamos vivendo em pecado todo momento. Porque sem a confissão, nós estamos em pecado mortal. Sem a confissão, sem a graça da confissão, nós estaríamos no exílio que só nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, na sua infinita misericórdia. Então, o sacerdote, ele é escolhido muito antes. Nosso Senhor já o escolheu com aquela missão. A missão de trazer o próprio Cristo, de celebrar as confissões, de anunciar o Evangelho ao povo, de anunciar o próprio Cristo ao povo, de trazer o Cristo até nós. Esta é a missão do sacerdote aqui na Terra. Então, jovem, você que sente esse chamado, não tenha medo. Siga os passos do próprio Cristo que te chama. Ele te chama e vá. Aceite o chamado, não tenha medo. A segunda é o que eu já tinha falado. O sacerdote é sinal de Deus no mundo.
O sacerdote é sinal de Deus do mundo. Então, se ele é sinal de Deus do mundo, ele é separado só para Deus primeiramente, para poder depois servir as pessoas. E o sacerdote, quando ele é ordenado, é passado o santo óleo na mão dele. E naquele momento ele é consagrado só para Deus. Ele é a pessoa de Cristo, como diz, in persona Christi et. Este é a pessoa de Cristo. Ele é a pessoa de Cristo aqui na terra. Como mesmo falei, ele tem a graça de trazer pelas mãos dele a Santa Eucaristia. Ele tem a graça pelas próprias mãos deles fazer a remissão dos nossos pecados, absolver-nos dos nossos pecados. É uma graça extraordinária que só o sacerdote tem. Na Santa Missa, trazer o próprio Cristo, falar do próprio Cristo, evangelizar pelo mundo. Terceiro ponto, o sacerdote é missão. O sacerdote, o jovem, quando decide ser sacerdote, ele tem que ter a consciência de que ele não vive para si. Ele é boca de Deus em todo o mundo, em toda a terra, em toda a humanidade. Ele é boca e presença de Deus. Jeremias sofreu muitas perseguições pelo chamado de Cristo. Hoje, no nosso tempo, podemos ver que muitos sacerdotes também são perseguidos por levar o Evangelho de Cristo, que nunca passa, que é o mesmo. E podemos ver isso. Podemos ver o tanto que o sacerdote neste mundo é perseguido, até mesmo pelas próprias pessoas de dentro da igreja. E quando vier a tentação de falar mal de um sacerdote, dizer alguma coisa dele, reze por ele, porque existem lutas. Se eu não me engano, era São João Maria Vianney, não lembro, ou era Curadas, que dizia: existem lutas, o coração do sacerdote só será entendido no céu. Existem lutas que só o sacerdote, pelo seu ministério, consegue vencer, consegue entender. Existem lutas no coração do sacerdote que só ele e Deus sabem. Então, ao invés de falarmos mal, dizer alguma coisa, rezemos, porque existem batalhas que só o sacerdote enfrenta. Isso também é uma forma de nos santificar, uma forma de ser santos, nos santificar nas pequenas coisas. Rezar pelos sacerdotes, vamos rezar por eles, porque é uma graça extraordinária.